Olá, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Então, nesta videoaula a gente vai começar a ver o que é uma string, um vetor de caracteres tem de diferente de um vetor, por exemplo, de inteiro. E essa característica se chama terminador de string, ou marca de fim de string. Bom, então ainda no nosso super projeto, eu tentei provocar um erro aqui para falar para vocês uma entrada no assunto, né, na aula anterior, mas não aconteceu o erro. Bom, então aqui a gente tinha definido inicialmente com 35 posições. Bom, para tentar explicar o motivo de ter que ter um terminador de caracteres, por exemplo, o que aconteceria se naquele exemplo eu digitei aqui, eu declarei 35, mas se eu digitar mais que 35 caracteres, o que vai acontecer? Então eu vou tentar explicar aqui. Vamos imaginar que aqui seja a memória do computador, aqui seja as variáveis que existem no meu programa. Vamos imaginar que eu tenho aqui a variável nome, que é um vetor de caracteres, portanto é um ponteiro para essa região de memória aqui. E eu declarei ela com n posições, que teoricamente ocuparia essa região em vermelho aqui. Na memória, na sequência, logo após essa posição de memória aqui, por exemplo, tem um espaço de memória que está sendo usado por uma outra variável que chama valor. O que acontece se eu deixar o usuário digitar quantos caracteres ele quer? O que acontece? Acontece que ele vai invadir uma região que não é dessa variável. Então eu declarei, ele alocou 35 posições, por exemplo. A hora de digitar eu digitei 36, ele bateu em cima dessa daqui. Então é responsabilidade do programador controlar quantos caracteres o usuário pode digitar. Isso não existe um recurso direto, fácil, simples de usar. Uma outra questão, se o usuário não preencher tudo, o que vai acontecer? Por exemplo, eu coloco aqui M, A, T, I. Vamos imaginar que seja só isso. Esse resto aqui, essas outras posições aqui desse vetor de caracteres, o que vai ter? Então, variáveis, quando a gente declara e não inicializa, o que ele tem? Tem lixo. Então, a hora que eu for imprimir essa variável aqui, como que ele vai saber que ele tem que imprimir até aqui? Por exemplo, não foi preenchido o resto, então eu não quero que ele imprima o lixo que tem aqui. E não adianta eu colocar 0 também aqui, espaço em branco, que eu não quero, eu quero que ele imprima só o que de fato foi digitado. Então, como que ele poderia saber que essa parte aqui não é para ser processada nesse momento? Então, eu teria que colocar aqui um terminador de string, que é o caractere 0 da tabela ASCII. Então, esse é um terminador de string. Então, se a variável vem até aqui, por exemplo, bom, eu preenchi a variável. Onde vai o terminador de string? Sempre tem que ter uma posição para o terminador de string. Isso quer dizer que, se a sua variável vai ter, por exemplo aqui, 6, 7 posições, o conteúdo que o usuário vai digitar, que o usuário vai usar, tem 7 posições, mas o vetor de caracteres tem que ter 8. Então, sempre que você for declarar um vetor de caracteres, ou seja, uma string em linguagem C, você tem que declarar sempre com uma posição a mais daquela quantidade que você quer de fato usar. Por quê? Essa posição, em última hipótese, tem que ser a posição do terminador de string. Então, nós não falamos nada aqui de terminador de string ainda. Essas variáveis aqui, essa daqui, por exemplo, ela está errada. Eu teria que colocar aqui um terminador manualmente. Então, o /0 é o terminador de string. Esse barra significa que depois vem um caractere de controle. Esse 0 é o 0 da tabela ASCII. Ou /n também, que que no processamento da string vai ser entendido como também o caractere de controle. Então o /0 é o 0 da tabela ASCII, que seria o null. Quando você declara desse jeito aqui, ele já coloca o /0 para você. O compilador coloca. No gets, por exemplo, eu dei a função gets aqui. O usuário digitou, são 35, o usuário digitou 7 só. Então são 35.
O usuário só digitou 7. Então a função get, ela coloca o terminador de string para a gente. Se depois eu usar a mesma variável e usar mais caracteres, ela coloca. Então ela vê quantas posições foram utilizadas. Então ela vê qual que é o último, na próxima ela já coloca o terminador de string. Então esse terminador de string, ele não vai estar necessariamente no fim da memória da string. Ela vai estar após, o terminador vai estar após o último caractere da string que está sendo de fato utilizado. Então o terminador de string sempre tem que ter. Por quê? Porque vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, por exemplo, só isso daqui. Não tenha terminador de string. Eu mando imprimir a variável nome. Como que ele vai saber até onde tem que imprimir? Ele vai imprimir até encontrar a marca de fim de string, ainda que a marca de fim de string esteja na última posição. Se não encontrar, ele vai imprimindo o que tem aqui, toda a sujeira que tem aqui, e ele pode invadir a outra região de memória que não pertence a string e vai imprimindo, até que uma hora, por exemplo, por acaso ele encontrou uma marca de fim de string aqui. Ou ele encontra por acaso uma marca de fim de string, ou pode dar um crash, travar o programa, e a gente não tem controle sobre o que pode acontecer. Então é uma coisa crítica isso aqui. Você nunca pode esquecer de colocar uma posição a mais para o marcador de fim de string. E se você for manipular manualmente, você tem que colocar esse marcador de fim de string aqui. Tá legal? Então, era isso. Na próxima videoaula, então, a gente vai fazer alguma prática que precise utilizar o marcador de fim de string. Até agora, nessa videoaula, foi só para explicar o que é o marcador de fim de string e ressaltar a importância de nunca esquecer do marcador de fim de string. Tá ok? Então é isso. Eu espero vocês na próxima videoaula.